Daniel mandou R$ 7. Reagem a Berserk não é sobre vingança, canal quadro em branco. Certo. Seu pedido é uma ordem. Ai, eu tô amando vocês mandarem indicação de Berserk. Eu fico com muita saudade. E daí, tipo, a gente tá revendo esses negócios do arco, dos arcos aí, dá uma vontade de ver, né? Que agora é com outra percepção, né? Assistir com subs desde o começo de novo. Sexo. Opa, sexo? Sexo? Não. Tá, então bora. Não, mas... Pior que é mesmo, né? Ele, tipo assim... Peraí, deixa eu... O quê? Deixa eu... Daí a gente briga. O Guts... Ah, tá, tipo... Eu quero terminar o que eu tenho que fazer aqui. Tá Aí assim, ó. depois eu te mato. Depois termina, ó. Ele Pelo amor de quer terminar Deus. o que tem que ser terminado. Mas enfim. Bora lá. Ó, o Rodrigo Costa apareceu aí. Fala, Rodrigo. E aí, Rodrigues? Tá bem, gurizinho? Berserk é um grande cebolão. Já dizia o Shrek. Ogros são como cebolas. Ogros têm camadas. E Berserk tem camadas. Então bora ver a recomendação do nosso amigo Daniel. Gente, se quiserem, vão mandando aí, que senão a gente vai ver o que a gente tinha separado caso a nossa live flopasse. Porque eu preciso postar no canal durante a semana e a gente não pode ficar sem conteúdo. Tá bom? Deixa eu ver os conteúdos. Então bora. Tá fixado aí nos comentários o link e as regrinhas. Bora então, a recomendação do Daniel Berserk não é sobre vingança, o canal quadro em branco. Poder. Essa primeira sequência do mangá de Berserk. Deixa eu prestar atenção. Vamos prestar atenção, vamos ficar aloprando. Silêncio. Vamos ver, vamos fazer certo. O serviço aqui, a gente é profissional também. Vai, solta. Essa primeira sequência do mangá de Berserk encapsula muito bem qual seria a abordagem dos primeiros volumes da série. Guts vive em um mundo de monstruosidades, onde as relações humanas foram pervertidas e ele próprio se coloca como parte disso para encontrar alguma gerência, como se para sobreviver nesse estado das coisas, o mais seguro fosse realmente evitar qualquer aproximação. O mangá que parece duvidar não só dessas trocas humanas, como de qualquer outra grande instituição, não é como se ele não tentasse seus respiros, seus momentos de ternura, mas esses são logo sufocados pela própria narrativa, claustrofóbica, labiríntica e aparentemente inescapável. A Guts resta se tornar uma criatura, com sorte mais violenta do que as que ele tiver que enfrentar. Já no terceiro volume começa a Era de Ouro, onde a gente acompanha o que foi a vida dele antes dos primeiros volumes. Muito se define a Era de Ouro como esse breve e único período da vida do Guts, onde ele pôde ter relações de verdade, onde pôde se sentir parte de algo. E de fato, esses momentos estão todos lá, a convivência com o bando do Falcão, o que sentiu pela Casca e pelo Griffith. Miura diz em entrevista ter se inspirado muito em Hokuto no Ken, esse por sua vez inspirado em estéticas como a de Mad Max e Bruce Lee, que de alguma forma também refletia a percepção japonesa de insegurança doméstica. No mangá, tal qual em Berserk, não existe local onde a segurança é garantida. Nas artes marciais, em vez do sobrenatural, mas igualmente reinava a lei do mais forte. Mas pro arco da Era de Ouro, Miura cita duas outras importantes referências, Rosa de Versalhes e Kazetoki no Uta, dois shoujos, mangás que foram lançados em revistas voltadas para o público feminino mais jovem, dois shoujos históricos ambientados na França e que não parecem ter sido influências menores para Berserk existir como é hoje. Isso porque Rosa de Versalhes, eu falei mais sobre isso no meu vídeo sobre os anos 70, tem Oscar como a personagem mais icônica das quase 2.000 páginas do mangá, criada como homem pelo pai, herdeira da guarda real francesa, que não por isso deixa de se permitir o amor, sendo igualmente uma personagem de ação quanto apaixonada. Kazetoki no Uta, por sua vez, existe nas origens do que viria a ser o mangá BL, ou Boys Love, romances homossexuais entre dois homens, escritos por mulheres para mulheres. A força da Casca durante a Era de Ouro, assim como a figura andrógena do Griffith, essas relações platônicas, ora utilitárias, ora de rivalidade, ora românticas, uma tendência pela tragédia e pelo melodrama, mas também honestamente apaixonado, talvez nada disso tivesse sido possível sem essas outras obras. Até Hokuto no Ken tem seus momentos gentis. Como pode ter aprendido com esses mangás, alguns deles setentistas, que nem sempre tinham finais felizes, ler A Era de Ouro é nunca conseguir abandonar a sensação de que aquilo é passageiro, não só por ser um flashback de fato, a gente viu onde isso vai acabar, mas também por todos os signos espalhados pelo arco.
Começa com Guts sendo encontrado sob o cadáver da mãe, chorando pela primeira vez envolto em lama misturada com sangue e placenta. Se Guts foi criado nas sombras, Griffith surge como uma figura de luz, e o teor cíclico dos encontros entre eles apontam para o destino mais uma vez inescapável de se enfrentarem mais à frente. Então, mesmo quando a Era de Ouro é calorosa, ela é igualmente melancólica. Se é bonita, é também efêmera, e por isso parece nunca se realizar completamente. A Era de Ouro acaba no maior ato de violência do mangá, título difícil de se alcançar quando a violência parece existir na base da coisa. O final do arco também parece bater o martelo sobre qual deveria ser o ato final dessa história, o derradeiro encontro entre Guts e Griffith lá na frente. Bom, a Era de Ouro acaba no volume 13 do mangá. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, e uma coisa que dá pra notar é como de forma bem peculiar Berserk transitou daquela narrativa individualizante de vingança, objetiva e linear do começo do mangá, ou mesmo da iminência da tragédia da Era de Ouro, pra uma coisa mais história de grupo, uma estrutura de RPG ou de mangás voltados para o público mais jovem, com cada personagem que acompanha o Guts tendo seu elemento principal, desempenhando uma função no grupo, com direito a momentos de interação entre eles bem mais leves do que o ambiente parecia permitir lá atrás. Só atravessar monstros não parecia mais satisfazer o Miura, e o Guts agora tinha que encarar uma situação onde a agressividade dele não era mais a solução, muito pelo contrário, só piorava as coisas e cada vez mais ele se via obrigado a encarar a própria violência. É o que representa a armadura que dá nome ao mangá e só vai aparecer no volume 26, um potencial de destruição absurdo que pode lhe custar a própria humanidade, transe que ele nem sempre consegue voltar sozinho e conta com a ajuda dos outros. Eu sei que pra quem esperava sempre aquela narrativa mais séria, visceral, dar de cara com um personagem pastelão como o Isidro pode ser bem anticlimático, mas ele mostra um outro tipo de personalidade, um lado mais expansivo que o Guts nunca pôde deixar florescer. Assim como todos os outros do grupo, o Sérpico, a Farnese, a Shirk, lados mais leves, calmos, até ingênuos, possibilidades pra um cara que nunca teve esse luxo. Quando eu sei de caminhar com esse grupo, uns 10 volumes depois da Era de Ouro, o Guts pensa como, em outros tempos, teria recusado na hora. O fato de, pela primeira vez na vida, tá aceitando a ajuda dessa gente que mal conhecia era porque estava aterrorizado com a perversidade que existia dentro dele. Sentia-se impotente, mesmo sendo o mais forte ali se a régua ainda fosse a mesma lá do começo. Mesmo as memórias do Guts que surgem agora são pra lembrar que talvez ele nunca tivesse sobrevivido sem outros seres lá atrás. Não é por acaso só viria à tona agora. O falo, presente em grande quantidade durante as décadas do mangá, agora surge como um símbolo a ser superado. Até personagens de grupos diferentes têm a chance de interagir de forma mais inocente nessa última etapa do mangá. São cenas e mais cenas do Guts agradecendo, consciência de um personagem que sabe o quanto mudou. O retrato dele vai se tornando cada vez mais acolhedor, as expressões, os ornamentos. Enquanto a história do Griffith vai se tornando cada vez mais paralela, mesmo que nunca abandone o Guts completamente, a vida dele se organiza de forma cada vez mais recíproca. Seus companheiros o percebendo e eles percebendo de volta. Os conflitos vão se resolvendo cada vez mais graças ao coletivo, ao que cada um doa pelo grupo. Berserk talvez seja sobre essa mudança. Tem bem menos produção crítica sobre essa parte recente de Berserk, em comparação com tanto que se fala da Era de Ouro, por exemplo, e eu sempre tive na minha cabeça que era porque esse é um arco que ainda estava em um processo, como se essa mudança de tom ainda fosse dar em alguma coisa. Mas a verdade é que eu fiz pouco caso desses últimos capítulos de Berserk. Mais do que sugerir uma mudança de caminho, o que o mangá faz aqui é finalmente encontrar seu propósito. Em certo ponto, comentam sobre como Griffith não mede os meios para chegar ao seu fim, leitura que bastante gente tem do personagem. Mas a resposta do Guts é de que não é bem isso. Pro Griffith, tanto faz os fins. Quando alcançasse um objetivo, ele encontraria outro, ainda maior para almejar. Como dois opostos, se o aprendizado que a gente tem do personagem logo na reta final é de que pro Griffith tudo são meios, Guts parece ter aprendido que tudo pode ser fim também. Berserk não é uma história sobre vingança, mas sobre cuidado. Não é sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, mas sobre o presente. Sobre aprender a valorizar o agora, a realização de que os momentos compartilhados, mesmo que efêmeros, podem ser valiosos e se realizarem completamente. Talvez essa tenha sido a mensagem mais importante que Miura deixou. E somos gratos por isso. Aí, ó, eu quero falar, não, mas é uma mensagem tão mais simples do que a gente imagina. Né? Aí... No fim das contas. Pô, faz um textão desgramado. Não, tudo bem. E entra em... A obra é carregada de conceitos e coisas, e de que se você for esmiuçando e indo, você vai achar muita coisa. Mas, como se fala, né, depois de contar uma parábola, sei lá, alguma coisa... A moral da história é o quê? O presente que deve ser aproveitado, porque ele realmente não durou pra sempre. Porque teve um momento que o Guts estava muito assim, o Griffith,
E as coisas na cara dele, ele grift. Até que ele percebe, não, tipo, tô com a galerinha aqui e tal. Ele vê o pessoal feliz, ele fica, tipo, não vou dizer que ele fica feliz, mas ele fica, tipo, pelo menos alguém tá aproveitando alguma coisa. Cara, essa turminha já falaram que vai acontecer uma coisa nível Eclipse. A própria produção disse, a produção do mangá disse. E o que você pensa? Vai acontecer alguma coisa com a galerinha. Aí você vê o rostinho da galerinha, o Isidro, a Farnese, Sei lá, hein, pessoal. Sei não. a bruxinha. Não sei não. Não sei se a gente tá pronto E pra próxima etapa. O que acontece? Não sei se a gente tá pronto pra próxima etapa. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui, né? Madrugada inteira falando de Berserk, levantando as teorias, falando das coisas sanguinárias, falando das coisas emocionantes, de questão de a parte emocional que quebra a gente.